senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando no CC. Neste, faremos o comentário dessas 4 questões que envolvem equações, sistemas e domínio no universo do conjunto dos números reais. Vamos à primeira, uma questão da FATEC de São Paulo. Vem da seguinte forma: os números reais x e y são tais que y é igual a 2x ao quadrado mais 5x menos 3 sobre 1 menos 5x. Nessas condições, tens que y é menor do que zero se e somente se x satisfizer a condição. Bem, senhores, temos aqui então 5 alternativas de condições para o nosso x. Vamos fazer da seguinte forma: você observando bem a situação que ele citou, que y deve ser menor do que zero e y é essa nossa fração, podemos então trabalhar, senhores, com a nossa fração na condição do y que é menor do que zero. Ou seja, senhores, temos pela frente uma inequação quociente. Vamos fazer pelo método fatoramento, ou seja, vamos fatorar esse trinômio numerador em binômios do primeiro grau. Então, vamos para a luta. Ou seja, para fatorarmos esse numerador em fatores do primeiro grau, vamos ficando com, para o cálculo das raízes, vamos trabalhar com a igualdade do trinômio a zero. Ou seja, 2x2 mais 5x menos 3 igual a zero. Em outras palavras, transformamos em uma equação de segundo grau. Senhores, vamos usar aqui um processo que é bem interessante para você determinar as raízes de uma equação de segundo grau, usando o processo da soma e o produto quando o A é diferente de zero. No nosso caso aqui o A é 2. Como é o nosso processo? A soma você trabalha com B, coeficiente da variável primeiro grau, no nosso caso é 5. E o produto você traz como produto entre os coeficientes A e C. No nosso caso, A vezes C, 2 vezes o menos 3 é o menos 6. Senhores, vamos pensar em dois números que a soma seja 5 e o produto menos 6. Pensando logo aqui no produto, dá para a gente ver rápido, né? O produto de dois números que a soma é 5 e o produto é menos 6, podemos citar que é o menos 1 e o 6. Conferindo, soma deles dois, menos 1 mais 6 é o 5. Produto, menos 1 vezes 6 é o menos 6. Senhores, vamos trazer esses dois números agora para o caso do nosso fatoramento. Como é que eles vêm? Vamos aqui dar uma arrumadinha nesse fator de primeiro grau. Ó. Ou seja, nós podemos escrever 5x em relação a esses dois encontrados como sendo 6x menos 5x, menos x. E o restante repetimos, ou seja, ficamos com 2x quadrado mais 6x menos x, que é o caso 5x positivo, repetimos menos 3 igual a zero. Senhores, vamos agora fazer fatoramento por grupos. Então, podemos aqui, em relação a 2x quadrado e 6x, colocar o 2x na evidência. E nesse segundo grupo, podemos colocar o menos 1, ou simplesmente o sinal menos na evidência. Ou seja, ficamos com 2x na evidência, ficamos com 2x que multiplica x mais 3. O menos na evidência, ficamos com x mais 3. Senhores, novo agrupamento. Vamos usar como fator comum o x mais 3. Então, fazendo x mais 3 como fator comum, ficamos com x mais 3 que multiplica 2x menos x mais 3 dividido por x mais 3 é o caso 1. Senhores, chegamos então aqui ao fatoramento desse nosso numerador em fatores do primeiro grau, ou seja, podemos então trabalhar com essa inequação, sendo x mais 3 vezes 2x menos 1 sobre
Repetimos o 1 menos, x, 1 menos 5x menor que zero. Senhores, vamos para então concluir. Fazer o estudo dos sinais da inequação. Trabalhamos em um só eixo. Então, para isso, cálculo das raízes de cada fator. O x mais 3, senhores, nos fornece raiz menos 3. 2x menos 1, raiz 1 meio. 1 menos 5x, raiz 1/5. Pronto. Chegando a essas raízes, vamos para o eixo real para estudar os sinais. Então, senhores, repetimos, estamos analisando a inequação, no caso, quociente e produto, em um único eixo real. Como é que você faz isso? Lança a mão de um único eixo real, colocando em ordem crescente as raízes sobre esse devido eixo. No nosso caso, menos 3 é a menor, 1/5 é a intermediária, a segunda raiz em ordem crescente, finalmente a maior é 1 meio. Senhores, vamos estudar os sinais de cada trecho desse eixo para chegarmos ao final do problema, que satisfaz a inequação, a condição menor do que zero, em outras palavras, os valores negativos. Bom, vamos atribuir aqui a um real entre menos 3 e o menos infinito, um real, por exemplo, menos 4. Aí, mentalmente, você substitui, né? Menos 4 mais 3 dá menos 1, negativo. 2 vezes o menos 4 dá menos 8, com menos 1 dá menos 9, ficamos com negativo, negativo. E menos 5 vezes menos 4 dá positivo, né? Ficamos então com esse primeiro trecho, ou seja, reais menores que menos 3, com negativo, vezes negativo, dividido por um positivo. Senhores, menos por menos dá mais, dividido por mais dá mais. Então, reais menores que menos 3, positivo para ele. Vamos agora ao segundo trecho, digamos, do eixo real, os valores reais compreendidos entre menos 3 e 1/5. Bem prático, é o zero, né? Vamos usar o zero e fazer a análise do sinal nessa etapa. Ou seja, usando o zero mais 3 dá zero, positivo. Ficamos com 0 mais 3 dá 3, positivo. 2 vezes 0 é 0, dá menos 1, negativo. E aqui dá 1, né? Então, podemos dizer que ficamos com positivo, negativo, dividido por um positivo. Senhores, mais vezes menos dá menos, dividido por mais, menos. Então, nesse trecho, menos 3, 1/5, é negativo a variação do sinal. Senhores, vamos a 1/5, entre 1/5 e 1/4. Tomando aí, entre 1/5 e 1 meio. Vamos tomar, por exemplo, 1/4. Substituindo 1/4 acima, ficamos na dependência de que sinais, senhores? Ganhar um tempinho aqui, positivo, 1/4 mais 3/4. Ficamos com 2/4 menos 1 dá negativo. E 1 menos 5/4 dá negativo. Então, senhores, mais vezes menos dá menos, menos dividido por menos dá mais. Positivo entre eles. Finalmente, tomando um valor real superior ou maior do que o meio, 1, por exemplo, voltando aos estudos sinais, 1 mais 3, 4, 2 dá positivo, 2 vezes 1, 2 dá positivo, né? 2 menos 1 dá 1, dá positivo. 1 menos 5, ficamos com menos. Então, ficamos com quem, senhores? Com mais e com menos. Mais vezes mais dá mais, dividido por menos dá menos. Bom, estudo então dos sinais, vamos à inequação. A inequação interessa a ela valores negativos. E, senhores, onde ficou negativo no nosso estudo de sinais? Para os valores reais entre menos 3 e 1/5, variação negativa, menor do que zero. E, além disso, para os reais maiores do que 1 meio. Então, senhores, podemos responder. Nosso conjunto de solução são os reais, o x pertencente a R, tal que x está compreendido entre menos 3 e 1/5, aberto nas duas extremidades, ou os maiores reais maiores que zero. Então, senhores, podemos responder. A opção correta do problema é a opção C. Gente, vamos a uma da FESP de São Paulo.
ele cita o seguinte: o número R, que não pode ser escrito na forma R igual a x mais 1 sobre x é o menos 1, é o 0, é o 1 ou 2. Senhores, o real que não podemos escrevê-lo nessa forma dentre esses vem ser quem? Ora, para chegarmos à nossa solução, vamos aqui a uma pequena lembrança. Vou lembrar o seguinte detalhe: a condição de existência do denominador de uma fração é que ele seja o quê? Diferente de zero. Então, senhores, necessariamente, dentre esses, o que ele não pode, o número R real R, que não pode ser escrito nessa forma, é justamente o zero. Por quê? Vamos aqui fazer uma pequena verificação. Se usarmos o zero aqui no lugar do nosso x, ficamos assim, ó, 0 mais 1 sobre 0. Senhores, não existe real com divisor zero. Então, a opção correta do problema, o real que não pode ser escrito na forma x mais 1 sobre x, é no caso o zero. Senhores, o domínio de uma função f de x igual a raiz quadrada 2 menos x sobre 2 mais x. Uma questão de domínio de função no universo real. Temos aqui as opções. Vamos então fazer da seguinte forma. Em primeiro lugar, vamos determinar a condição de existência do radicando. Se é um radicando de índice par, senhores, né, raiz quadrada, a condição de existência do radicando é que ele seja o quê? Maior ou igual a zero. Então, senhores, ficamos a depender, ou seja, o domínio dessa função ficou a depender de quê? De uma inequação quociente fechada, né? Maior ou igual a zero. Aí cuidado com os zeros do denominador, né? Bom, mas para a gente concluir, vamos determinar as raízes do numerador e denominador. Está bem prático, né? 2 menos x, igualamos a zero. Isolando x, ficamos com x igual a 2. É o zero do numerador. Senhor, o zero do denominador. Para determinarmos apenas o zero, vamos aqui igualar a zero, isolando o x, ficamos com o zero do denominador valendo menos 2. Bom, a gente fazendo a inequação quociente no único eixo, como você procede? Você lança o eixo real e tem o cuidado de colocar as raízes na ordem crescente, no nosso caso de menos 2 a menor para 2. Bom, feito isso aí, cuidado, né? As bolinhas para as raízes. O 2 é o zero do numerador. Tudo bem com ele, pode vir bola fechada. Agora, senhores, o menos 2 é raiz do denominador. Não pode vir fechado. Bolinha aberta. Bom, agora vamos fazer como nós fizemos anteriormente. Isso aí, vamos tomar o estudo entre 3 etapas desse eixo. Etapa de menos infinito a menos 2, então os reais menores que menos 2. Tomando o menos 3, por exemplo, vamos ver que sinal essa inequação recebe. É só você substituir. 2 menos menos 3 dá 2 mais 3, 5, positivo. 2 mais por menos dá menos 3. Vai ficar então 5 dividido por menos 1, dá um valor negativo, né, senhor? Mais dividido por menos dá menos. Vamos a uma etapa intermediária. O zero, por exemplo, né, um real que está entre eles dois aqui, fica bem prático. 0 menos x, aliás, desculpa, 2 menos 0 dá 2. 2 mais 0, 2. Positivo dividido por positivo, dá positivo. Finalmente, senhores, pegando aqui um real superior ao 2, o 3, por exemplo, vamos usá-lo lá na equação origem. 2 menos 3 dá menos 1, negativo numerador. 2 mais 3, 5, positivo. Negativo dividido por positivo, dá negativo. Bom, senhores, chegou a hora final, então, no caso, vamos verificar qual ou quais dessas etapas satisfazem a equação. A equação é maior ou igual a zero. Então, maior ou igual a zero, senhores, é a condição positiva. E onde ficamos com positivo no estudo dos nossos sinais é a condição interraízes. Então, podemos responder que o domínio dessa nossa função vem ser os reais maiores que menos 2 ou menores ou iguais ao 2. Opção correta é a opção A. Senhores, Wanda Mackenzie,
a função real definida por f de x igual ao logaritmo de x ao cubo menos 7x mais 6 na base x tem para domínio, aí temos aqui essas 5 alternativas. Aqui uma questão mais ou menos complicada, mas vamos tentar. Bom, para chegarmos então ao domínio dessa função, devemos lembrar, condição de existência para o logaritmando. Logaritmando é o x3 menos 7x mais 6. Condição de existência dele, positivo, maior do que zero, condição logaritmando. Condição da base, senhores. Base de um logaritmo, sua condição de existência real, maior do que zero e diferente de 1. Ou seja, então temos as duas condições. O domínio da função, essa função logarítmica, é dado pela interseção dessas duas condições, da 1 com a 2. Bom, senhores, vamos então aqui praticamente fazer um sistema. Vamos determinar as duas condições individualmente e no final a gente faz a interseção. Então vamos aqui à primeira. Temos então a inequação do terceiro grau. Senhores, vamos aqui arranjar uma maneira para fatorar essa inequação em binômios do primeiro grau. Então, uma delas, vamos trabalhar com esse menos 7x em relação aos 6 aqui, por exemplo. Podemos, então, trabalhar com esse menos 7x, sendo quem? Menos x, menos 6x. Senhores, nos dois primeiros termos, x ao cubo e menos x, podemos colocar x em evidência. E aqui, em relação a menos 6x e 6, podemos colocar o menos 6 na evidência. Então, assim fazendo, ficamos, repetimos, x na evidência nos dois primeiros, x ao cubo, x vezes x ao quadrado dá x ao cubo, x vezes menos 1 dá menos x. Evidência x em relação aos dois primeiros. Aos dois últimos, menos 6x e mais 6, usamos o menos 6 na evidência. E aqui você querendo verificar, menos 6x mais 6. Senhores, ainda temos aqui, tudo bem, já começou a aparecer um binômio aqui de primeiro grau, mas aqui temos um ainda de segundo grau. Ora, vamos lembrar uma propriedade dos produtos notáveis. Produto da soma pela diferença entre dois números. Não, então, o quadrado do primeiro, podemos trabalhar aqui com o quadrado do segundo. Ou seja, podemos dizer que fica x que multiplica x menos 1 vezes x mais 1. Se multiplicarmos x menos 1 vezes x mais 1, senhores, uma propriedade importantíssima dos produtos notáveis. E repetimos o restante. Gente, agora vamos chegando a fatores do primeiro grau. Colocando aqui o x menos 1 na evidência. Colocando o x menos 1 na evidência, podemos ficar com quem? X menos 1 na evidência, ficamos na primeira parcela, digamos, dessa inequação, podemos dizer que fica quem? X que multiplica x mais 1. Menos, em relação à segunda, usando o x menos 1 na evidência, ficamos com menos 6. Senhores, vamos trabalhar agora com o interior do colchetes. Ou seja, permanece o x menos 1 por fora. E você, distribuindo o x em relação ao x mais 1, você fica com x quadrado mais x menos 6. Senhores, precisamos agora fatorar isso aqui. Fatorando x2 mais x menos 6, você iguala aí a 0, tranquilamente você encontra as raízes sendo 2 e 3. Na condição do fatoramento, vem com o sinal trocado, ficamos a depender de x menos 1, que está fora. O x2 mais x menos 6 fatorado é o x menos 2 vezes o x mais 3. Se você quiser conferir, só multiplicar. X vezes x dá x quadrado, menos 2 vezes x dá menos 2x, mas por sua vez x mais 3x, 3x menos 2x, mais 6, mais x. E menos 2 vezes o 3, menos 6. Então, tudo ok. Fatores do primeiro grau, beleza. Vamos então às suas raízes. Aqui vamos de uma maneira mais rápida, tá? A raiz inicial é 1, essa segunda é 2 e a última é menos 3. Então, colocadas em ordem crescente no nosso eixo real, aqui temos abertas todas as bolinhas, porque a inequação é apenas maior. Senhores, um valor real, por exemplo,
menor que menos 3, vamos usar o menos 4. Se eu usando o menos 4 em relação a esses três termos, você fica com 3 valores negativos. Se negativo é negativo é negativo, é negativo. Entre o menos 3 e o 1, senhores, R$1, vamos usar o 0. Ficamos com negativo, 0 menos 1, 0 menos 2 negativo e positivo. Então, negativo por positivo, positivo para cá. Entre 1 e 2, senhores, por exemplo, pegando 1,5, 3 meios, usando nessa condição 3 meio menos 1, 3 meio menos 2, 3 meio mais 3, ficamos a depender de mais, menos vezes mais, dá menos. Finalmente, tomando o real 3, que é um real maior que 2 nesse último intervalo, ficamos então, senhores, com, dependência das substituições, todos positivos. Então, senhores, ficamos com negativo, positivo entre menos 3 e 1, negativo entre menos 2, entre 1 e 2, e positivo maiores que 2. A inequação é positiva. São os valores maiores do que 0. Senhores, onde deu positivo? Ó, entre o menos 1, menos 3 e 1, e também além do 2, né? Os reais maiores que 2. Então, a nossa primeira etapa foi concluída. A etapa da condição de existência, digamos, dos sinais para o logaritmando. Senhores, vamos, então, aí a condição no estudo, de uma maneira de representar em forma reduzida, né? No caso, esse é nosso primeiro estudo. Bom, vamos então para a segunda etapa, ou seja, o estudo da base. O estudo da base, senhores, está bem simples, são os reais maiores que 0, diferente de 1. Né? Então, aqui vamos tomando o eixo real, maiores do que 0 aberto, diferente de 1 tem um salto. Então, os reais maiores do que 0 e diferente de 1, senhores, podemos trabalhar dessa forma, que nós temos a condição da redação em forma de intervalo. Bom, vamos então concluir, senhores, ou seja, o nosso domínio é a nossa meta, é a interseção das duas. Vocês se lembram? Então, vamos lá. A nossa primeira condição aqui nós temos, ou seja, vencer, no caso, a situação dos reais entre menos 3 e 1 e os maiores que 2. A segunda situação, que é a condição da base, né? O estudo da base que fizemos há pouco, vencer quem? Os reais maiores do que 0 e diferente de 1. Senhores, vamos ter que fazer a interseção entre essas duas condições, é tipo um sistema, hein? Então, vamos aqui mais um eixo real para representar a interseção entre eles dois, entre essas duas condições. Bom, senhores, vamos aqui então traçar verticais, ficar melhor da gente ver, ok? Então, nós temos aqui verticais em cada situação de raízes, e aí vamos nós. Interseção, no caso em termos de faixa reais, vem ser faixa comum a 1 e a 2. Antes do menos 3, ou seja, menores que menos 3, não vem para interseção. Entre menos 3 e 0 também não é comum. Agora sim, né, senhor? Entre 0 e 1 é faixa comum, as duas situações, então vem para o domínio. Entre 1 e 2 não vem, e de 2 para cima, sim, né, senhora? De 2 a mais infinito, digamos, trata-se de faixa comum, tanto a primeira situação como a segunda, então vem para o domínio. Bem, gente, então podemos redigir o domínio da função como sendo o quê? A interseção, e vai valer quem? Intervalo real aberto, né? De 0 a 1, união, intervalo do 2 ao mais infinito. Opção correta do problema, senhores, opção D. Bem, senhores, deixamos a seguir aqui essas 3 primeiras questões para os senhores fazerem uma estudadinha, e mais 3, ou seja, um total de 6 questões. Aqui nós temos o nosso possível gabarito, acredita direitinho, e deixamos mais aqui uma pequena novidade para os senhores, né, senhor? Vamos aqui a um turismo aqui em nossas praias do nosso interior. Então nós temos aqui a nossa praia denominada Praia de Barra Nova, uma linda praia, como também a Praia da Caponga, o seu pôr do sol. Bem, gente, no mais, valeu, bons estudos e até a próxima.